onde nós vamos comentar, pessoal, sobre arquitetura cliente-servidor. Aliás, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala sobre a internet e uma questão de prova pode perguntar qual é o tipo de arquitetura que a internet utiliza, a gente pode dizer que é a arquitetura cliente-servidor. Toda a internet é baseada nesse conceito, o conceito do computador cliente, o conceito do computador servidor, assim também como as intranets. Quer dizer, hoje em dia a maioria das redes de computadores trabalham com o conceito cliente-servidor. Mas vamos entender isso. Então, cliente-servidor pode ser dito que é um modelo de rede que é baseado em requisições e respostas, onde os clientes fazem as requisições, os servidores recebem essas requisições e dão algum tipo de resposta. Por isso, o modelo cliente-servidor, requisição feita pelo cliente e resposta feita pelo servidor. Os principais componentes de uma rede cliente-servidor são, obviamente, os servidores, são os clientes e também a rede, a estrutura da rede que faz e que permite a conexão entre os clientes e servidores. Então podemos separar e dividir três principais componentes de um sistema cliente-servidor. Repetindo, computador cliente, computador servidor e a rede que permite a interconexão entre o cliente e o servidor. Aqui eu mostro um pouco essa ideia para vocês. Observa aqui numa rede bem simples que eu montei na minha empresa. Eu tenho aqui um servidor e aqui eu tenho vários computadores clientes e tenho aqui a rede, que é quem permite a conexão dos clientes com os servidores. Pois bem, pessoal, feito essa análise, vamos entender a função de cada um, vamos entender o que faz o cliente. Ele é basicamente aquele que realiza as requisições de acesso aos serviços ou aos recursos que estão lá nos servidores. Então, quando nós acessamos a internet, por exemplo, o nosso computador aqui de casa, que eu estou usando, por exemplo, ali eu tenho um laptop, eu estou usando aquele laptop para acessar algo na internet, por exemplo, acessar uma página da web. Quando eu digito o endereço de uma página da web, https://veonconcurso.com.br. Quando eu faço a digitação desse endereço, dessa URL lá no navegador, o que eu estou fazendo de fato? Uma requisição. Naquele momento que eu digito o endereço de uma página da web lá no navegador, eu estou realizando uma requisição, quer dizer que o cliente está requisitando acesso a um determinado serviço, a um determinado recurso, nesse caso uma página da web. Aí, por sua vez, o servidor que está lá no outro lado é quem vai fornecer o serviço ou recurso designado da rede, como, por exemplo, aquela página da web. Então, a grande função de um servidor é receber as requisições que vêm lá dos computadores clientes e responder essas solicitações. Então, a gente pode dizer que o servidor é aquele que serve, aquele que oferece algum tipo de serviço designado naquela rede, certo? E a grande função dele, repetindo, é receber as requisições e depois responder essas solicitações que foram feitas, como, por exemplo, responder entregando aquela página da web ao qual ele foi designado para entregar, certo? Outra coisa importante de falar sobre o servidor, muita gente pergunta, será que o servidor só se comporta como servidor ou tem vezes que ele pode se comportar como cliente? Olha que estranho, mas isso é verdade, pessoal. Os servidores, em alguns casos, podem ser clientes de outros servidores. Vou dar um exemplo, certo? Um determinado servidor, que tem um serviço que ele oferece para aquela rede, ele resolve fazer uma requisição de acesso a um serviço que está num outro servidor. No momento que um servidor que oferece algum tipo de serviço na rede para computadores clientes tem que fazer uma requisição de acesso a um determinado recurso em outros servidores, quer dizer que naquele momento aquele servidor está fazendo requisição de acesso, portanto está fazendo a função de cliente. Então, sim, servidores podem ser clientes de outros servidores, que é quando eles têm, por alguma razão, uma necessidade de requisitar acesso a um determinado recurso que está no outro servidor. Então, que fique claro isso também dentro do nosso entendimento. Ok, pessoal? E, por fim, eu disse que numa
Um sistema cliente-servidor, nós temos a rede, né? A rede possibilita a comunicação entre clientes e servidores. Então, quando a gente tem, por exemplo, os cabos de rede, o switch, o hub, esses são os componentes, os roteadores, são os componentes que fazem parte da rede, que é justamente essa que vai dar a infraestrutura de conexão entre clientes e servidores para que aconteça, de fato, essa relação cliente-servidor. Vamos resolver, então, pessoal, questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo aí a leitura dessa primeira questão que diz: quanto às tecnologias de redes locais e de longa distância, julgue o item subsequente. Em uma arquitetura cliente-servidor, os clientes compartilham dos recursos gerenciados pelos servidores, os quais também podem, por sua vez, ser clientes de outros servidores. E aí, pessoal, o que a gente acabou de discutir ali, lembra? Isso está certíssimo, porque eu falei para vocês que, embora exista o termo cliente, o cliente e o servidor pode, em alguns casos, ser cliente de outros servidores. E olha o que a questão diz: em uma arquitetura cliente-servidor, os clientes compartilham dos recursos gerenciados pelos servidores. Perfeito. Aí diz, os quais, quer dizer, os servidores, também podem, por sua vez, ser clientes de outros servidores. A gente comentou que isso de fato acontece. Portanto, certíssimo aqui a questão. Vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Analise as afirmativas a seguir referentes à arquitetura cliente-servidor. 1. É necessário que o cliente e o servidor residam em computadores distintos, isto é, diferentes. E aí, pessoal, será que está certo ou errado? Muita gente garante que ia dizer, tá certo mesmo. O cliente tem que ser um computador e o servidor tem que ser outro. Mas lembra o que eu acabei de dizer para vocês? Que em certas situações, o mesmo computador funciona ora como cliente, ora como servidor. Tipo, servidor no momento que ele oferece o serviço numa rede e cliente no momento que ele requisita acesso a um recurso que está no outro servidor. A gente acabou de comentar então que servidores podem exercer função no mesmo computador, hora de servidor, que eles são, e hora de cliente, quando requisitam acesso ao outro servidor. Portanto, quando a questão diz, é necessário que o cliente e o servidor residam em computadores distintos, está errado. Não, porque muitas vezes aquele mesmo computador está operando como cliente e também como servidor. Portanto, marcamos como errado esse item 1. Vamos para o item 2. É uma estrutura de aplicação que distribui as tarefas e cargas de trabalho. Olha só, ele diz que a arquitetura cliente-servidor é uma estrutura de aplicação que distribui as tarefas e cargas de trabalho. Perfeito, está correto. Porque na arquitetura cliente-servidor, por que há a distribuição de tarefas e cargas de trabalho? Essas tarefas são dos servidores e essas tarefas são do cliente. Percebe? Há uma distribuição das tarefas e das cargas de trabalho. Isso quem faz é o servidor, isso quem faz é o cliente. Isso é uma distribuição de tarefas. Isso quem faz é a rede. Isso também é uma distribuição de tarefas. Portanto, o item 2 está correto. O item 3. Um servidor executa um ou mais serviços ou programas que compartilham recursos com os clientes. O que está perfeito também. O servidor ele executa dentro dele um ou mais serviços, um ou mais programas. E esses programas e serviços compartilham recursos com os clientes. Está perfeito. Imagina lá o servidor web, certo? Esse servidor web roda lá um programa para servir páginas da web. Mas dentro daquele servidor nós podemos ter um servidor FTP. Aí aquele lá oferta o serviço de transferência de arquivos. Aí é outra coisa. Quer dizer que os servidores podem executar um ou mais serviços, como por exemplo o serviço de página da web, o serviço de transferência de arquivos, e podem sim compartilhar esses recursos com os clientes, compartilhar as páginas da web que lá estão armazenadas, compartilhar os arquivos aos quais ele oferece também. Certo? Então tá certíssimo. Item 3, aqui ficamos com 2 e 3 como corretas, apenas porque a 1 está errada. Então, letra C de Canadá para essa questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Acompanha comigo a leitura. Opa, deixa eu só ficar menorzinho aqui. Aí. Os principais componentes da arquitetura cliente-servidor, que é um modelo de arquitetura para sistemas distribuídos, são o conjunto de servidores que oferecem serviços para outros subsistemas,
como servidores de impressão e servidores de arquivos, o conjunto de clientes que solicitam os serviços oferecidos por servidores e a rede que permite aos clientes acessarem esses serviços. E aí, pessoal, o que a gente discutiu sobre os componentes, os principais componentes da arquitetura cliente-servidor, lembra? Eu dizia que os principais componentes são os servidores, os clientes e a rede. Portanto, essa questão está certíssima, porque ela bem descreve esses três principais componentes da arquitetura cliente-servidor. Cliente, que requisita, faz requisições, servidor, que recebe essas requisições e oferece o serviço, e a rede, que permite a interconexão entre os clientes e os servidores. Certíssimo aqui.